galera do YouTube, Roberto Mendonça aqui com vocês para mais um vídeo aqui do nosso canal Psicanálise e Afins. Agora vamos fazer uma série sobre um dos temas fantásticos, um dos últimos temas que o Lacan trabalhou. É lógico que ele já trabalhava com isso desde muito do início do ensino dele, mas é um tema que ficou muito forte aí no finalzinho da vida do Lacan, na última década do seu ensino, que é a ideia do real simbólico imaginário, o famoso RSI. Nós vamos ver isso de algumas formas. Hoje vamos pensar de uma maneira mais teórica um pouco, depois em outros vídeos vamos fazer com as cordinhas, vamos fazer com tranças, vários jeitos para a gente poder entender um pouquinho dessa ideia do RSI, ok? É uma ideia mais borromeana. Vamos lá, primeiro só um pouquinho de história, bem rápido. Tudo começou aqui, ó, na época desse seminário aqui, o seminário 19, é a primeira vez que aparece as três rodinhas de barbante que o Lacan trabalha, aparece pela primeira vez aqui no seminário 19, ok? Depois ele trabalha com um pouquinho mais de vontade, assim, bem aqui no finalzinho do seminário 20, a gente já tem algumas figuras, algumas maneiras de fazer o nó. Isso vai passar para o seminário 21, que se chama RSI, o 22 tem várias traduções, aqui eu estou com os não tolos vagueiam, alguns vão aparecer como os não tolos erram, até chegar num momento mais interessante, mais clínico, vamos dizer assim, por exemplo, o seminário 23, que o Lacan vai fazer sobre James Joyce, ok? E depois ainda continua, 24, 25, até o seminário 27, o último seminário que o Lacan apresenta, e todos esses vão ser trabalhados, algumas coisas aí da cadeia borromeana. Mas para a gente entender um pouquinho disso, vamos falar um pouquinho de RSI. Trazer algumas pequenas definições para vocês de o que seria real, o que seria simbólico, o que seria imaginário, e hoje fazer uma apresentação bem curta de cada um desses conceitos, categorias. Vamos pensar, vamos lá. Primeira definição que eu vou trazer para vocês, então, definição de real. Vamos lá. Entendemos por real algo que não é substancializado, o real não é isso aqui, ok? É algo impossível de ser simbolizado. É um ponto que escapa a toda e qualquer forma de apreensão, seja pelos sentidos, seja pelo entendimento, e apresenta-se de uma certa forma assim como pura negatividade. Lacan vai falar o impossível, aquilo que retorna sempre ao mesmo lugar, o que não cessa de não se escrever, são formas aí de dizer desse real, ainda que sempre negativamente. Tá vendo? A gente sempre diz o que não cessa de não se escrever, o impossível, então sempre de uma maneira negativa que a gente trabalha com o real. O real seria uma pura potência indizível. Ela é externa a todo sentido, ainda que muito aproximativamente assim, a gente poderia localizar como um vazio, né? Mas um vazio que causa, ok? Não é exatamente o vazio, mas seria uma maneira aproximada de dizer disso aí, né? Do real, isso que é o real. É algo como que nas leituras que fazemos de Freud, daquele objeto perdido que sempre precisa ser reencontrado, né? Posto que ele está sempre perdido. Então, a gente nunca encontra, está sempre perdido, a gente sempre busca. Gosto muito daquela imagem do teto da Capela Sistina, né? A criação de Adão. Está ali Deus e Adão e os dedos não se tocam. Não é assim? É como se naquele momento ali Deus fosse o real, a gente quase, mas nunca alcança. Tá? O real não se confunde com realidade ou mesmo com a materialidade das coisas, ok? Embora se aproxime das coisas mesmas enquanto impossíveis de serem apreendidas, tá? É o lugar do sem sentido ou do sentido absenso, ou a gente ainda pode dizer assim, algo fora do sentido, né? Vou colocar uma imagem aqui para vocês podem notar que a gente tem os três elos, real, simbólico e imaginário, aí, entrelaçados, borromeanamente, e tem o campo do sentido que o Lacan apresenta. Olhem para vocês, ele é completamente fora, né, externo ao real, ok? Vamos lá, uma segunda definição, o imaginário. Entendemos por imaginário aquilo que faz corpo, dando borda ao que não tinha esse corpo, e trazendo uma primeira apreensão possível das coisas. Não se confunde com a imaginação, ainda que o valor
imagético, esse valor de imagem esteja presente nas construções imaginárias. É o lugar do engodo, da ilusão e da captação alienante. Por ser também o lugar do eu por excelência, tende ao marco corporal, né, que faz fronteira entre o eu e o outro. Tudo isso sem a mediação das palavras, o que traz tudo isso aí para um ponto de especularidade, no qual o eu e o outro se misturam. É o lugar do sentido unívoco e, por conseguinte, né, também o lugar da semelhança. O imaginário, então, é aquilo que faz corpo, ok? Isso que dá essa consistência às coisas. Uma outra definição, logicamente, o simbólico. Entendemos por simbólico aquilo que nos permite fazer comparações, igualdades, diferenças e por aí vai. É a própria morada da linguagem e do significante, enquanto pura diferença, e por isso é o lugar da lei, a lei paterna e a função da lei, a sua função, a função da lei paterna. Também é a morada da palavra e da abstração, a morte da coisa. Frase famosíssima, né? A palavra é a morte da coisa. Eu não preciso ter um elefante aqui na minha frente, porque a palavra elefante já me remete. Eu não preciso da coisa, apenas a palavra. Ok? É o lugar específico do equívoco, do lapso, das formações do inconsciente. Falho justamente por não conseguir representar tudo. Logicamente, as palavras, a linguagem não representa tudo, ela não abarca todo o universo. Apesar de que, de uma certa forma, tudo que a gente consegue trazer está na linguagem. Mas vocês lembram que a gente disse que o real escapa a todo esse sentido, não é verdade? Tá, a gente não pode então representar tudo ou abstrair tudo, seria impossível. Como o simbólico remete a uma significação e essa significação remete a outra significação, a outra significação, a outra significação indefinidamente, permite representações, né? Permite que essas representações se organizem segundo as leis do inconsciente e faz jus a toda a equivocidade possível da linguagem. Tem um caráter de insistência, pois não cessa de se escrever. É o lugar do duplo sentido. Ok? Esta é a nossa ideia de simbólico. Agora vamos lá, vamos trazer pequenas representações para a gente tentar entender um pouquinho real, simbólico e imaginário. Vocês conhecem esse símbolo aí? Vocês estão vendo? Quando a gente estudava matemática, a gente dizia que esse é o símbolo do vazio, não é verdade? Então, a gente vai aproximar isso aí do real. A gente disse que o real é um certo vazio, vamos dizer aqui um vazio de sentido, ok? A gente não consegue dizer dele a não ser negativamente, então seria bem essa ideia. É algo que está fora de toda significação, alheio ao sentido, só podemos dizer do real aproximativamente por analogias ou coisas desse sentido. Então, pensando aí pelo viés do sentido, tomamos o registro real como um vazio que buscamos mostrar então a partir aí da teoria dos conjuntos, mostrando por esse símbolo aí, esse símbolo do vazio. Trata-se de um imenso caos criador, gerador de gozo. Esse vazio sem borda é insuportável. Necessita de alguma contenção por parte do sujeito. A gente não consegue lidar com o real assim, na cara, na puxa, a seco. A gente sempre vai precisar de alguma coisa para fazer. Uma borda para fazer um sentido para que a gente consiga minimamente falar dele ainda que negativamente. O encontro com esse vazio, então, ele é sempre faltoso, né? Porque falta para a gente palavras para dar conta desse real, né? Levando-nos, então, a buscar aí alguma forma de tratar essa angústia que isso nos causa, né? Que é gerada aí, essa angústia, pela falta do sentido. Então, temos esse primeiro símbolo, um símbolo de vazio para a gente imaginar o real. Nós falamos que o imaginário é aquilo que dá corpo, não é verdade? Então, a gente vai colocar o que para o imaginário? Basicamente a mesma coisa, aquele símbolo de vazio, mas agora com essas chaves. Está vendo que dá um contorno? Isso é uma primeira forma aí de dar borda para esse vazio sustentável do real. Partindo então da teoria dos conjuntos, né, que a gente está falando aí, e, lógico, é uma analogia, podemos pensar então numa tentativa de mostrar essa borda aí com a representação, a chave, o símbolo do vazio e outra chave fechando. Essa borda
dá o corpo ao que se apresenta como insuportável. É uma tentativa de dar existência àquilo que, por essência, é irrepresentável, não dá para a gente representar. Como a gente disse, então, esse lugar é um lugar do sentido unívoco, né? Se o real é o lugar do sem sentido, ou do sentido absenso, né? Então aqui é um lugar de um sentido unívoco. Consequentemente, é um sentido recheado de imagens e é um sentido muito ligado ao engodo, ok? Uma primeira apreensão de sentido. Agora vamos pensar o simbólico. Real, então, a gente tem aí o real, esse vazio, o imaginário, vazio fechado por chaves, e a gente disse que o simbólico é aquele que nos permite comparações. Então vamos imaginar dessa outra forma, como se fossem dois desses que a gente pensou em imaginar, como se fossem dois e que a gente pudesse comparar os dois, com um símbolo aí entre eles de igualdade, de semelhança, de diferença e assim por diante, ok? Por quê? Porque a partir da linguagem, das diversas possibilidades de representação, nós podemos finalmente buscar algum apaziguamento aí, né, que nos auxilia a lidar com esse real. Lembrando que esse apaziguamento não é uma solução definitiva, ele é sempre falho. E esse lugar do simbólico, né, com a sua equivocidade, né, ele acaba mostrando essas diferenças, essas semelhanças e coisas assim. Quando eu digo equívoco, é bem no sentido literal dessa palavra, equivotes, ou seja, chamados iguais. Por exemplo, eu tenho um determinado passarinho que só existe aqui nas Américas. A gente chama ele de beija-flor, mas ele tem mais um nome, não é verdade? Sim, a gente também pode chamar ele de colibri. Está vendo que eu tenho dois nomes para um único animal? Isso é um equívoco. Sabia que tem mais um? Cuitelinho, famosa música, uma caipira das antigas, muito bacanas, o cuitelinho. 3 nomes para uma única ave. Isso produz equívocos, ok? A gente poderia também ter coisas diferentes com o mesmo nome. A manga da camisa, a manga fruta. Isso também produz equívocos. Está vendo que a gente, no simbólico, a gente trabalha com significações diferentes? Pois é, esse é o poder que a linguagem vai nos dar, tá? Fazer essas comparações. Então, como característica da linguagem, isso que o signo é arbitrário, né? A gente só define, a manga é isso aqui. Por quê? Porque eu estou afim e alguém criou que isso aqui se chama manga. E a partir daí a gente assume, e então a palavra não diz necessariamente a essência das coisas, né? A palavra é dada para um objeto. Como uma das características da linguagem, sobretudo quando a gente pensa em Saussure, né, a questão do signo linguístico, e que o signo é arbitrário, né, ele não liga uma palavra a alguma coisa, mas sim um conceito a uma imagem acústica, né, tudo dado no plano psíquico, né, o referente não importa tanto, o que está falando ali de um conceito de uma imagem acústica, não necessariamente o referente, tá? Então, as combinações entre as diferentes representações se tornam infinitas, ainda que a gente não consiga simbolizar tudo, como a gente já disse anteriormente. Há sempre um buraco, é um buraco permanente na simbolização, justamente nesse ponto, posto que nem tudo é possível ou passível, tá, de simbolização. Então, só para resumir, finalizando, temos então 3 notações que apresentamos aqui para entender um pouquinho de real, simbólico e imaginário. Real, vazio, aquilo que está fora do sentido. Imaginário, temos aí esse vazio com um contorno, né, um conjunto vazio, é aquilo que tem um sentido unívoco, um único sentido. E, por fim, o simbólico, essa possibilidade de comparação entre sentidos, um equívoco ou o duplo sentido. Essa é só uma ideia para a gente começar, para a gente poder trabalhar depois com as cordinhas aqui, ok? Não se esqueçam de seguir a gente no canal, marcar o sininho, deixar seus comentários, curtir, compartilhar e assim por diante, ok? Deixe suas questões, deixe suas perguntas. Lembrando mais uma vez o nosso curso, temos aí no link aí, ó, Fundamentos da Psicanálise de Freud e Lacan, nosso curso está nesse endereço, www.psicanaliseafins.com.br/cursos, vocês têm um programa do curso, tudo mais, e a gente se encontra por aí. Valeu, abraço!